as mãos cabeçadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Eu fiquei muito emocionado quando nós estávamos fazendo a mística e passou um filme na minha cabeça dessa história toda que a gente percorreu nesses anos. A irmã Adília está aqui. Que alegria. Então, essa história tem muito a ver com aquela mulher e com a mulher que dá nome ao centro de formação, a irmã Araújo, assim como as duas Lídias, né? A irmã Lidinha, a irmã Lídia. Por quê? Porque nós éramos um grupo de jovens que estávamos na luta da resistência à ditadura. Cláudio Ribeiro está aqui, Carminha, Sinésio, Lígia, Regina, bom, eu comentei injustiça naturalmente, Gerson, Zafalon, e a gente buscava na época, né, Lafayette era um dos caras que orientava muito a gente buscava formas de como nos engajarmos, dando um caráter popular à nossa luta. E aí 4 irmãs vicentinas deixam o convento e vão morar no Boqueirão. Naquela época em que, dentro da linha da teologia da libertação, a igreja fazia muito isso, as chamadas comunidades inseridas. Irmãs, sacerdotes iam morar na periferia, iam trabalhar em fábrica, como fermento no meio da massa. E foi a partir dessas 4 mulheres, não é de hoje que as mulheres são protagonistas, que nós fomos desenvolvendo a ideia de um grupão que se articulava. A diocese era muito conservadora e a gente, com o apoio dos monges beneditinos que ficavam aqui na saída para Paranaguá, a gente formou um grupo, Padre Miguel, um monte de gente que resistia numa linha teológica pastoral diferente, de engajamento no meio do povo, e tendo essa referência do trabalho de base. Aí já Paulo Freire nos influenciava, essa metodologia nova de fazer política
a partir do povo, a partir de um método de valorizar as pessoas, de valorizar a organização, a ramificação, a rede na base. E ali já tinha precursoria, inclusive, de um tipo de economia solidária, de iniciativas nessa linha. O Centro de Formação, portanto, Sebastião Castilho, meu querido companheiro de oposição sindical de 79, foi assim que foram surgindo, então, a ideia desse Centro de Formação, que era para qualificar essa luta que estava se vivendo naquele momento, que era para fazer redes, junto com a Pastoral Rural, com a CPT, enfim, eu não vou aqui contar toda a história, mas eu faço questão de marcar esse início para dizer o seguinte: o nosso partido, tal do PT, ele explode em 80 como expressão desse tipo de luta. De um lado, a luta sindical, que na época vivia um processo de renovação do sindicalismo pelego para um sindicalismo de luta na base, organizado em comissões de fábrica e tal. De uma outra contribuição importantíssima do pessoal que lutou contra a ditadura na vanguarda do movimento estudantil, depois do movimento intelectual, que se constituiu em partidos que resistiram à ditadura, que fizeram a guerrilha, que morreram, que foram exilados, que perderam emprego, e que constituíram pelo Brasil todo, sobretudo na volta do exílio, uma série de ONGs, de entidades parecidas com o nosso Cefúria, que faziam formação política, formação cidadã e educavam, faziam um trabalho de qualificação das lideranças populares. E finalmente a terceira versão, que é exatamente esse caudal dos movimentos sociais, movimento de luta contra a carestia, movimento em defesa da terra, já surgia elementos do movimento indígena, do movimento negro, movimento de mulheres ainda muito incipiente, e sobretudo o papel das comunidades de base e das pastorais sociais. O PT recebe como três afluentes que formam um rio essa energia toda, e por isso se marca como um partido que conseguiu, de maneira estranha para aquela época, fazer essa relação dialética, essa relação tensa, mas necessária, entre a ocupação do espaço legal, eleger vereador, eleger prefeito, deputado e até presidente da República, mas ao mesmo tempo manter o pé na luta. Só se explica a evolução do PT por causa dessa presença forte do movimento social, do movimento de luta dentro do partido, e o partido se relacionando e recebendo a seiva, digamos assim, desse processo todo, e recebendo, quero insistir, militantes prontos para a luta, que já vinham com uma disposição de luta e com uma formação, com uma prática de democracia de base e tal. Depois eu vou me referir de volta a esse problema, a essa questão, a essa virtude, pelos problemas que nós tivemos na sequência. Mas eu quero acentuar esse aspecto. Então, o Centro de Formação de Maraújo não foi um movimento de sacristia, não foi um movimento que ficou... Ele fez parte de um grande arco, de um grande arco-íris, vamos dizer assim, de iniciativas que foram essenciais, quero insistir, essenciais para dar qualidade para a nossa luta. Nós estamos, queridas companheiras e companheiras, num momento muito ímpar da nossa vida. Nós estamos numa transição, vocês manifestaram de maneira dramaticamente bem feita, essa transição da morte para a vida. Nós estávamos num estado de morte da democracia, de morte dos valores humanos, de risco de fato de uma ditadura, e passamos por um processo de esperança. Um processo que nos emociona até agora, aquela imagem do 30 de outubro, quando o pessoal aplaudiu, é exatamente isso, porque ali, naquele momento, se marcava uma dobrada da página da história do país,
Agora, é um momento de forte celebração, é um momento de lembrar que o negócio foi super apertado, né? 1 milhão de votos que fosse do outro lado, já nós estaríamos hoje, imagina o clima que nós estaríamos nessa Assembleia de Secúria, se fosse outro aquele resultado. É bom pensar um pouco nisso, né? Então foi muito apertado, e resultado de pelo menos 3 fatores que nós temos que levar em conta. Um deles, sem dúvida nenhuma, a presença do Lula. Sem o Lula, nós não teríamos ganho a eleição. Mas ele foi um fator fundamental pelo acúmulo, pelo carisma, pela mudança material que ele produziu na vida das pessoas. Ele não, o governo todo, mas simbolizado na figura dele, né? Então esse foi um fator muito importante. O segundo fator foi a militância, né? Vamos ser claros aqui. Bela campanha, publicidade bem feita, o máximo de recursos que a gente conseguia fazer, Lula andando pelo país. Agora, se não fosse o trabalho da militância, sobretudo no segundo turno, na segunda semana do segundo turno, a gente não teria ganho essa eleição. Nós enfrentamos um adversário que, mais do que nunca na história do Brasil, usou a máquina de maneira inteligente, a máquina velha, que é todas as medidas que eles tomavam em relação à baixa gasolina, auxílio caminhoneiro, auxílio táxi, auxílio Brasil, toda a máquina, mas uma máquina nova que nós não dominamos, que é a máquina da mentira, a máquina das fake news, uma máquina de redes sociais que é extraordinariamente efetiva. Cada vez que eles tomavam uma medida, a coisa ia apertando para nós, mas não era suficiente. Só que no final do primeiro turno, eles apelaram para uma arma que ganhou uma eficiência enorme, que foi a mistura dessa história das redes com a questão religiosa, né? Vocês perceberam que na virada, a votação do Bolsonaro no final do primeiro turno foi muito maior do que a gente imaginava. Nós tomamos um susto, a gente achava que ou ia ganhar no primeiro turno ou ia ter uma diferença maior, e eles quase nos alcançaram, e na virada do segundo turno a água bateu na bunda. A gente achava que ele podia nos passar, que foi o uso total, desbragado, intenso da questão religiosa, seja pela intensificação das fake news nas redes sociais, mas também pela ação das igrejas, a ponto de eu estar em São Luís do Maranhão numa feira, para entregar um folheto para um cara, e o cara dizia: eu não posso pegar porque meu pastor proibiu, porque é pecado. Isso teve, justamente na população que a gente mais ama, pela qual a gente mais luta, a população mais excluída, uma repercussão tremenda. E foi aí que a militância nossa, percebendo que a água estava na bunda, foi para a rua pesadamente, os comitês funcionaram, o povo se mobilizou. Então, essa mesma militância que fez esse milagre, foi a resistência de vocês em Curitiba, e a militância de Curitiba nesse ponto merece um reconhecimento, porque a tal da vigília teve uma repercussão política, mas sobretudo para o Lula, para manter o ânimo do cara, foi fundamental. Ele sempre reafirma isso, foi o tal do bom dia, boa tarde, boa noite, deu a ele a possibilidade da sobrevivência com pique, né, e reforçou a teimosia dele de não fazer acordo e tal. Então, esse é um outro fator que a gente precisa reconhecer, e ela nos orgulha, porque nós somos um partido de militância forte. E o terceiro fator, sem dúvida nenhuma, foi o fator das alianças, né? Se não fôssemos capazes de ter criado um movimento de cidadania muito além das fronteiras do PT, que tivesse feito todo aquele movimento de defesa da democracia, da denúncia do fascismo, todo o envolvimento com a intelectualidade, com outros partidos, a partir dali, o arco de alianças amplo, que transcendeu a questão partidária, quero insistir nesse aspecto, acabou sendo fundamental. Esses 3 fatores nos levam a essa vitória, que nos dá essa emoção, nos dá essa alegria, mas também nos traz uma enorme responsabilidade. Eu estava pensando, enquanto a gente estava cantando aqui, como é necessário, pedindo a Deus que nos dê energia para manter essa alegria, para dar solidez para essa alegria. Essa alegria não pode de novo sofrer o que sofreu a primeira alegria. Nós não temos o direito
tendo passado o que nós passamos na experiência anterior de governo, essa é uma reflexão muito séria. Nós não temos o direito de frustrar de novo o povo brasileiro, permitindo que um golpe interrompa, com a crueldade que é peculiar a eles, interrompa esse projeto e devolva o povo para a miséria, como nós vimos tão duramente. Eu estou muito encantado de ver o número de iniciativas que foram surgindo. São iniciativas desde uma rede como a Justa Trama, que planta algodão agroecológico no Nordeste, no Ceará, faz os fios em Minas Gerais, depois faz a malha em Porto Alegre e faz uma confecção de alta linha de costura, disputa mercado, tal, muito organizada, até pequenas iniciativas muito informais de padarias, etc. e tal. Então é uma rede cada vez mais importante, que tem alguns aspectos que a gente precisa destacar muito, né? Primeiro, é isso que eu acabei de falar: a economia solidária não é uma moda, ela veio para ficar. Ela é também um meio de sobrevivência e é muitas vezes a única forma de reinserir as pessoas no mercado de trabalho e com a vantagem de ser um processo de reeducação, de convivência diferenciada em sociedade, em grupo, reforça essa questão da consciência da organização do poder popular e, de alguma forma, antecipa valores que nós queremos viver no socialismo. Porque a economia solidária não pode ser desconectada de um novo modo de vida, de um novo modo de produzir. Portanto, toda a questão da agroecologia, das novas formas e das formas associadas de produção, uma outra forma de distribuir, aí entra toda a coisa do comércio justo, e também de consumir, toda a questão do padrão novo de alimentação, de saúde saudável, a questão da simplificação, do combate aos excessos, ao luxo, ao acúmulo e assim por diante. Agora, o que não dá para a gente pensar é que esses empreendimentos podem ter vida solitária. A economia solidária tem que ser rede, ela precisa se intercomunicar, para que ela tenha força, para que ela tenha consistência. Então, o papel da rede de economia da nossa secretaria vai ser exatamente retomar aquilo que o meu querido Paul Singer já praticava e tentar ampliar com mais apoio governamental processos, primeiro, de qualificação das pessoas que estão nos empreendimentos, qualificação técnica, que você precisa saber gerir, né? Você tem que saber gerir um negócio, é um processo muitas vezes complexo. Nós temos cooperativas no Brasil de porte, não estou falando da grande cooperativa da OCB, não. Você pega do MST, por exemplo, tem cooperativas com porte importante, você tem que ter gestores capazes de... Mas também com isso da educação política, para você fazer a ponte, porque não adianta você fazer da economia solidária também um processo de egoísmo coletivo, não. Você tem que pensar nos valores, como já falei, que você antecipa do socialismo, numa reeducação de valores de vida que a gente tem que fazer com o pessoal. Então tem um processo de formação, tem um processo de financiamento. Se o Estado financia as grandes empresas, se a OCB recebe do Sistema Cooperativo Nacional bilhões, é justo que o Estado banque a economia solidária. Então nós estamos já fazendo uma boa briga com o BNDES, com o Banco do Brasil, com o Caixa, e tem dinheiro para isso. Tem um recurso importante que vem das emendas parlamentares. Nós estamos tratando, quero que o Tadeu nos ajude isso lá, na frente parlamentar da economia solidária no Estado e também no país, mas também nos Estados. Então há possibilidade sim de você conseguir aspectos importantes de refinanciamento. E também um terceiro elemento é exatamente o estabelecimento de redes, né? Você pôr em contato tudo isso e demonstrar que a economia solidária
não é um nicho, não é um cantinho lá dos bonzinhos, dos pobrezinhos que se reúnem, não. Ela tem que disputar o protagonismo na economia. A gente precisa sonhar que a economia solidária não esteja no Ministério do Trabalho, esteja no Ministério da Economia, e que ela seja parte integrante da produção no Brasil, porque o volume já é importante.